A paz do Senhor, querida igreja. Bom dia. Lição de número 3. O início do ministério do Filho do Homem. Lucas, capítulos 3 e 4. O texto áureo está em Lucas 3, 22. E diz: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A verdade prática está aí na lição. Viver em comunhão com o Espírito Santo é o segredo para uma vida que agrada a Deus. Vamos fazer a leitura bíblica que está em Lucas capítulo 3, de 1 a 23. Vamos fazer a leitura responsivamente. Eu vou iniciar. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes governava a Galiléia e o seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites. E Lisânias era o governador de Abilene. E Anás e Caifás... Desculpa. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. Ele dizia a todos: Ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Então o povo perguntava: O que devemos fazer? Alguns cobradores de impostos também chegaram para ser batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Alguns soldados também perguntavam: E nós, o que devemos fazer? E João respondia: Não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas. E se contentem com o salário que recebem. Mas João disse a todos: Eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, com a pá que tem na mão. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Então Herodes fez uma coisa ainda pior. Mandou pôr João na cadeia.
E o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele, e do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. Mesmo Jesus começava quase tentando se Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu santo nome, Senhor, te agradecemos pelo momento único, Senhor, de aprender mais de ti. Pedimos a tua direção, sabedoria, entendimento, Senhor, que possamos guardar a tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. A introdução da nossa lição, nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, né? Hoje é a lição de número 3. E nessa introdução da lição, é destacada a relevância da pregação de João Batista para o ministério de Jesus. O Evangelho de Lucas destaca o surgimento do preparador do caminho do Senhor, em cumprimento à profecia de Isaías, como já foi lido aqui por nós, aqui pela igreja, quando fizemos aqui a leitura bíblica. A profecia de Isaías, que está lá no capítulo 40. Sendo João Batista o último dos profetas, está destacado isso aqui também na lição. Foi um tempo grande, cerca de 400 anos, né? A quem ensina assim, 400 anos, desde Malaquias até Zacarias, o pai de João Batista. Então teve aí um lapso, muito tempo sem a palavra profética. E a voz de João Batista surgiu ali no deserto, depois de um silêncio profético longo. O ministério de João Batista. João Batista foi o precursor de Jesus, o precursor do Messias, uma espécie de dobradiça entre o Velho e o Novo Testamento, encerrando o Velho e iniciando o Novo. O próprio Jesus disse que dos nascidos de mulher nunca houve alguém maior do que João. Lucas melhor detalha, é esse evangelho que melhor detalha esse cenário, quando João Batista surgiu, quando ele começou o seu ministério, é o que melhor detalha essas circunstâncias e acontecimentos do ministério de João Batista. E a forma da narrativa é começando do geral para o particular. Ele vai limitando a descrição até chegar em Jerusalém. E ele começa logo, descreve logo, nós lemos aqui na leitura, desde o início, os governantes da época, né? Mostra ali direitinho quem é que estava à frente, chega até a falar também dos sacerdotes da época. João é descrito como um homem simples, sem títulos, sem um lugar fixo para pregar a sua mensagem. E ele deu início à concretização da pregação das boas novas, do Evangelho de Jesus. É aquele início, é o precursor, né? Então, o tempo de João Batista, a gente lendo ali exatamente sobre os monarcas, os governantes, a gente entende, quando estuda mais um pouquinho, e até pela presença de Herodes ali, a gente sabe que era um cenário difícil, era um cenário, politicamente falando, não estava fácil. O Herodes era um homem muito mau, era um homem inseguro, não media esforços para mandar matar quem pudesse atrapalhar ou quem pudesse ameaçar, né, o seu lugar. Ele foi aquele que mandou matar as crianças no tempo do nascimento de Jesus. Então, ali o cenário era ruim. O cenário religioso também não estava fácil. Os sacerdotes Anás e Caifás são mencionados aí no início da lição. E foi aquele tempo em que o templo foi transformado num covil de salteadores. Esse era, na verdade, o cenário ruim, cenário religioso, cenário político péssimos. Mas é nesse tempo, acontece nesses tempos de dificuldade, em que não se vê, às vezes, muita saída, de Deus agir, né? Quando se menos espera, Deus pode mudar tudo. E a palavra de Deus agora, ali naquele tempo de João, ela veio a João. Poderia ter sido através de outros, né? Tinha muita gente ali em evidência, mas foi a João que a palavra de Deus veio. João era um homem estranho, ele usava roupas estranhas, a comida era estranha, e ele não pregava num lugar tão
comum. Mesmo assim, as multidões, elas iam até João. Porque, na verdade, irmãos, não é o local que faz o homem. É o homem que faz o local, quando ele tem a palavra de Deus, né? Então, o homem que está ali com a palavra de Deus, ele transforma o seu ambiente, a palavra transforma, ela é transformadora, ela muda o ambiente. Então, não importa, com isso a gente entende que não importa se a igreja ela está colocada num alto monte, ou num lugar de relevância, ou se ela é um prédio muito grande, ou se ela é de um lugar, está num lugar fácil das pessoas chegarem. Não importa se a igreja está na zona rural, por exemplo, se é uma casa pequena, algo de aparência simples, porque se a palavra de Deus está ali, as pessoas, as multidões, elas vão até ali para ouvir a palavra de Deus. E João Batista era assim. Onde ele estava, as multidões iam até lá. O deserto da Judéia, nós lemos, onde ele começou, onde ele por muito tempo estava falando, não era um lugar fácil. Era um lugar de montanhas altas, vales profundos, pedra, areia grossa. Não era um lugar de andar com facilidade, mas as multidões iam até João, porque a palavra veio a ele. E naquele tempo também tinha música, também tinha templo, também tinha animação, também tinha os sacrifícios, mas não tinha a palavra de Deus. A palavra de Deus veio a João. E o ministério dele era um ministério dinâmico, como também era o dos profetas, o do próprio Jesus, dos apóstolos. Nós lemos aí que João ele percorreu todo aquele lugar, não é? Então João ele se mexeu. Era o trabalho dele, a pregação, era um ministério dinâmico. Jesus também foi até as pessoas para pregar o evangelho, as boas novas. Os apóstolos foram de casa em casa, os profetas, né? Jesus de aldeia em aldeia. Hoje não está tão assim, né? Quando a gente para um pouco para refletir, às vezes as pessoas estão preocupadas nos lugares bons e confortáveis para irem, ficar muito bem sentados, ouvindo a palavra de Deus, e muitas vezes nós mesmos nos preocupamos com isso, em bons lugares, bons ambientes, para atrair as pessoas até lá. Mas é importante ir até as pessoas, percorrer os lugares, levar a palavra de Deus. E a mensagem de João, o que ele pregava era o arrependimento para a remissão de pecados. João pregava o que nós sabemos hoje muito bem, que não há salvação sem arrependimento. Então, arrepender-se não é só levantar, não é o ato apenas de levantar a mão, não é só uma adesão ao que está se perguntando, mas na verdade é conversão, é entender que precisa mudar, que precisa modificar, é entender que todos são pecadores, é se convencer de que o que faz não está certo, ou o que fez não agrada a Deus, e o arrependimento produz uma tristeza no coração. Quando se sabe disso, quando essa tristeza chega, se reconhece do erro, não é? Que é pecador, muda de vida, muda de trajetória, muda de conduta, a vida passa a ter uma outra perspectiva, são outros princípios, são outros valores. E a pregação de João Batista ela deve estar o tempo todo, porque tem que falar sempre de arrependimento, tem que falar sempre de pecado, né? Porque sem arrependimento não vai haver perdão de pecados. O arrependimento era o fundamento da pregação de João Batista, e ele não criou essa pregação. Nós lemos mesmo aqui em Lucas 3, que desde Isaías, Lucas 3, 4, já se pregava. Alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. A profecia de Isaías, não é? Todos os vales serão aterrados e todos os montes e morros serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. Então essa pregação não era dele, ele não criou, mas é a palavra de Deus. Já havia desde o profeta Isaías. João ancorava a sua pregação na palavra de Deus. E o pregador, ele sabe que ele não cria, ele não aumenta, ele não inventa, ele é fiel à palavra de Deus. Ele é apenas um canal de levar a palavra do Senhor, não é a origem. A mensagem é a palavra de Deus. E a autoridade do pregador, ela é maior proporcionalmente à fidelidade da pregação à palavra do Senhor.
É a transformação. A transformação é operada, na verdade, pela pregação. Quando nós vemos aqui os vales aterrados, os montes aplanados, os caminhos sinuosos serão consertados, não é? Isso não é uma engenharia de trânsito, mas, na verdade, trata-se aqui de vida. São vidas. Monte lembra elevação, aquilo que é alto, né? Símbolo de orgulho, vaidade, altivez. E quem conhece a palavra e se comporta dessa forma, às vezes está com a mente, né? A mente fora, porque a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos. Então, os montes, né? Aquilo que é elevado precisa ser aplanado. Precisa ser aplanado. Esse tipo de pecado, esse tipo de conduta, ela deve ser, né, excluída. Vale, né, lembra o quê? Depressão, cratera, buraco. Muitos estão assim existencialmente, estavam também naquele tempo, né? Uma vida de trevas, uma vida profundo. E muitos, né, percorrendo caminhos sinuosos com a vida assim, vida dupla, vida de hipocrisia, diz uma coisa, vive outra, né? Então, o que diz aqui a palavra de Deus lá no profeta Isaías? Os vales serão aterrados, né? Aquilo que é buraco, aquilo que é cratera, aquilo que é ruim isso tudo será aterrado. Os caminhos sinuosos, tortos, Deus vai colocar no lugar certo. Essa é a mensagem do arrependimento. E há os resultados dessa mensagem, os resultados da pregação. Na pregação de João Batista não havia seletividade, né? Assim como a igreja do Senhor, ela não é seletiva. Todos são iguais, todos são servos. É a gente olhar assim para um corpo diaconal da igreja, que a gente sabe que todos nós somos discípulos de Jesus. Nós não somos chamados para que os outros nos sirvam, mas nós somos chamados para servir assim como é o nosso mestre e como ele nos ensina. Então, é a gente olhar assim para um corpo diaconal da igreja, que são aqueles que são realmente mais destacados para servir, e seja quem for que esteja ali, qualquer posição social que seja, se entrar alguém na igreja, seja também qual for a sua posição social, seja quem for, o diácono, aquele que serve, vai separar uma cadeira para aquele que está chegando sentar. É apenas um exemplo, não é? É uma pregação, a de João Batista, igual, que não é seletiva, assim como deve ser a igreja do Senhor. E ele pregava assim: Deus não mede ninguém por sua posição. Deus não mede ninguém por sua história de vida. Deus nos olha segundo o nosso coração, segundo o nosso interior, segundo a nossa sinceridade, verdade, arrependimento diante de Deus. Em Mateus 23, 13, mais ou menos dá uma interpretada, vamos dizer assim, no que nós lemos aqui em Lucas, porque a pregação de João Batista, ela foi uma pregação muito dura, quando ele se refere àqueles, né, hipócritas, aqueles que, na verdade, estavam ali, mas a vida não era uma vida pautada na palavra de Deus, não era uma vida correta diante do Senhor, embora aparentemente, né, se mostrasse assim. Em Mateus 23, 13, nós lemos, né, o próprio Jesus condenar o fingimento, quando ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Aí no 14 ele diz de novo: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Então, era a pregação de João Batista, ela era assim dura. No verso 7, que nós lemos aí, de Lucas 3, as multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. E ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas, quem diz que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Então, era uma pregação dura, direta, não é? E no sentido do entendimento de que o arrependimento, ele produz fruto. Ele produz boas ações, ele produz obra, né? São frutos dignos de arrependimento. Então, a pessoa precisava e precisa, de fato, se arrepender. Porque ninguém vai entrar no céu, né, de carona.
Ninguém vai entrar no céu assim, no atacado. Cada um tem que ter a sua própria experiência, independentemente da história que tem, da família que tem, se a família toda é cristã, mas cada um tem que ter a sua experiência, tem que crer, tem que se arrepender. E o povo foi tão impactado por aquela palavra que eles perguntavam, né, como nós já lemos aí, e o que devemos fazer? Então a multidão perguntava para ele, o que fazer? Porque a palavra de Deus é forte, é viva, é eficaz, e ele era fiel à palavra de Deus. E no versículo 11, João responde, ele respondia, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Ele não diz assim para a gente, você que tem assim um guarda-roupa, um armário cheio de túnicas, pegue uma e dê. Não. Ele diz, você que tem 2, né, reparta. Você que tem o que comer, reparta. Na verdade, o Senhor nos ensina que essa vida de acumulação, né, essa vida acumulativa não é uma vida que condiz com o evangelho pregado. Então, o que era para fazer? Ele diz, quem tiver 2 túnicas, dê uma, quem não tem nenhuma. Depois os cobradores de impostos, né, publicanos, também chegaram para ser batizados e perguntaram, mestre, o que devemos fazer? E ele disse, não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e contentem-se com o salário que vocês recebem. Ou seja, sejam honestos, não é? Sejam honestos. Então, as obras, as pessoas que já são arrependidas, em quem a salvação já operou, já existe salvação, já houve arrependimento, já houve decisão, tem frutos dignos de arrependimento, tem boas ações, tem boas obras, tem que ter uma conduta diferente, tem que ter uma vida diferente. A conversão, na verdade, ela tem que ter evidência do arrependimento. Nós temos que ter essa vida dessa forma. O cristianismo não é um discurso apenas, não são palavras. O cristianismo é prática de vida. A mensagem de João, o evangelho muda as pessoas, transforma, muda as pessoas. João não era um líder famoso, uma pessoa de uma aparência bela que chamava a atenção, e quando nós estudamos aqui, aprendemos sobre a vida e a história de João Batista e a sua pregação, a gente vê que essa coisa de liderança, de evidência, isso pouco importa, não é? Veja só como ele agiu. Era muita gente ali, o povo todo acreditava. Era assim uma unanimidade quando a gente lê aqui no capítulo 3. E veio uma pergunta muito sedutora para João, né? Compararam ali, não será ele o Messias? E ele, se tivesse dado ouvidos a essa pergunta sedutora da multidão, do povo, se tivesse fraquejado ali, tivesse deixado, né, o lado carnal, ele podia até se achar, quem sabe, né? Tem tanta gente aqui me ouvindo, é tão fácil virem, né? As pessoas estavam atraídas pela palavra, e ele poderia até dizer, quem sabe não saísse dali até nos braços do povo, se ele dissesse que era o Messias, mas não foi isso que ele disse. Ele foi muito firme, foi muito categórico, foi muito claro, e ele disse que ele não era digno nem de amarrar a sandália do Messias. Na verdade, ele diz assim, ele diz que não é o Messias, ele não é o verbo, ele é apenas a voz que clama no deserto. Ele não é a luz, ele é testemunha da luz. Ele não é o noivo, ele é amigo do noivo. Convém que ele cresça e eu desapareça. Assim ele se portou, assim ele se comportou. Então, a lição também nos ensina que todos nós temos que conhecer os nossos limites, não é? O pregador, o maior pregador da história, João Batista, ele acabou preso e para depois ser degolado. Porque ele também não, vamos usar uma palavra nossa, ele não alisou nem com o governante da época, que estava em pecado, nem com os grandes, né, as grandes autoridades. Ele não aguentou, ele não suportou, não compactuou com o pecado e pregou e falou sobre isso. E isso resultou na sua prisão e depois na sua morte. Mas João Batista é um exemplo para a humanidade. Ele preferiu ser perseguido, preferiu aquele fim, preferiu aquele caminho do que compactuar com o pecado ou do que esperar os aplausos do povo, os aplausos das pessoas. Ele realmente é um grande exemplo para nós e realmente é o precursor do Messias, o precursor de Jesus.
Agora nós vamos entrar no batismo, genealogia e tentação de Jesus. A nossa lição, em relação ao tópico do batismo do Filho do Homem, do batismo de Jesus, ela destaca essa situação, que o batismo era para quem se arrependia dos pecados. Se arrependia dos pecados, o povo se arrependia e depois batizava. Jesus não se arrependeu de pecados, até porque ele não tinha pecado, mas ele cumpriu ali, não é, aquele ato, ele se submeteu ao batismo para se identificar com todo o povo, demonstrando a solidariedade aos pecadores que ele veio salvar. E ele também, com aquilo, ele honra o ministério de João Batista, com aquela atitude de batizar-se ali e ser batizado por ele. Quanto à genealogia, o Evangelho de Lucas fala um pouco diferente da genealogia de Jesus. Primeiro começa por Jesus para ir até Adão. Então vai do presente para o passado. E só são destacados os nomes de homens. Mas o Evangelho de Lucas, a gente leu aí, traz a genealogia a partir do capítulo 4. Nós lemos o capítulo 3, já a genealogia de Jesus já está lá no capítulo 4. Capítulo 4. O início do ministério de Jesus. Aqui eu vou ler Lucas 4, de 14 a 22. Há um destaque todo o tempo na lição, e realmente na Bíblia Sagrada também, sobre a presença, né, a unção do Espírito Santo, a unção de Deus. Em Lucas 4, a partir do versículo 14, eu vou ler rapidamente. Jesus voltou para a região da Galiléia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: o Senhor me deu o seu Espírito, ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar, ele disse: hoje se cumpriu o trecho das escrituras sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. E diziam: ele não é o filho de José? E Jesus, então, começou o seu ministério, como nós lemos aqui. O Evangelho de Lucas traz esse destaque para o Espírito de Deus que ungiu. Continuando aqui na lição, o endemoniado de Cafarnaum. Primeiramente, Jesus aqui, primeiro ele falou, as multidões ouviram, o povo gostou, se aproximou de Jesus e queria ouvir mais e mais aquela palavra, como nós lemos aqui no texto bíblico. Depois, ele libertou, né, um cativo, o endemoniado em Cafarnaum. A cidade já estava maravilhada com o ensino de Cristo e mais ainda ficou quando ele agiu ali daquela forma e a sua autoridade expulsou os espíritos imundos. Jesus também curou a sogra de Pedro. Ele entrou na casa de Pedro, deparou-se com a sogra dele doente e ali curou-a. A enfermidade saiu, a enfermidade foi embora. E o povo continuava atrás de Jesus. No sábado esperavam cumprir aqueles seus costumes todos e para depois as pessoas doentes irem até Jesus para que ele também operasse a cura. Há um destaque aqui, quando ele, em Nazaré ainda, que sugere Jesus saindo da cidade, o povo chateado, né, porque exigindo dele que ele operasse milagres, como ele vinha operando, como ele tinha operado na Galiléia, e o texto aqui na lição sugere que ele não quis fazer isso, e o povo ali então perseguiu Jesus, né, com raiva, mas ele acabou conseguindo sair ali daquele lugar. O que nós vemos aqui nessa lição, desde o precursor do Messias, desde a pregação
de João Batista e esse início aqui do ministério de Jesus, quando Jesus iniciou, ele iniciou após o batismo dele, né? Iniciou ali o seu ministério. O que nós vemos é a força, o impacto da palavra de Deus que transforma. As multidões estavam ali com muito tempo sem ouvir a palavra de Deus e começou a ouvir, e as pessoas iam e se maravilhavam. E Jesus, a Bíblia destaca, tinha um jeito muito agradável de falar, de chegar às pessoas. No Evangelho de Lucas, a presença do Espírito Santo, ela é bem destacada em vários momentos. No início do nascimento de Jesus, ali nas pessoas, Maria, Jesus, João, Isabel, Zacarias. Ali no batismo de Jesus, quando ele foi batizado, né? Ali também o destaque da presença do Espírito Santo. Quando ele faz esses milagres e maravilhas todas, né? A presença do Espírito Santo. Quando ele foi tentado no deserto, ali a presença do Espírito Santo. A nossa lição faz um comparativo em relação à tentação de Jesus no deserto, com o tempo que o povo de Israel também passou no deserto, 40 dias, ali 40 anos. Não é a fome que Jesus sentiu, que aquele povo sentiu. E a diferença de Jesus no deserto e daquele povo no deserto é que Jesus não falhou. Né? Jesus não falhou, Jesus esteve lá, o Espírito Santo, o Espírito de Deus ali com Jesus e ali também com o povo. Então a presença do Espírito Santo na nossa vida faz a diferença. Nós aprendemos isso muito claramente. Na aplicação pessoal, nós lemos: o mesmo Espírito que ungiu Jesus e o conduziu em sua obra terrena está impulsionando a igreja a executar a obra de Deus na terra. Busquemos então a unção do Espírito Santo na nossa vida. Quando Jesus foi batizado, ouviu-se aquela voz, né? O Pai falando a respeito do seu Filho: o meu Filho amado, em quem eu me alegro, em quem me comprazo. Nós aceitamos a Cristo, nós temos o Espírito de Deus. E a gente pode agora fazer assim uma reflexão rápida: o que o Pai fala de nós, né? O que Ele diz quando Ele olha para nós, para as nossas boas ações que devem ser fruto da nossa conversão, do nosso arrependimento, da obra salvífica já na nossa vida. Então, como é que o Senhor olha para nós e fala a nosso respeito? Irmãos, é muito importante. Eu vou destacar aqui algo também que eu achei muito interessante aqui nesse início do ministério de Jesus e estudando um pouco sobre o ministério de João Batista. Eles aqui estão em família, não é? Maria e Isabel eram primas e amigas, a Bíblia fala. João é primo de Jesus, né? Então, aqui existe uma ligação, né, familiar. E quando nós conhecemos, estudamos um pouco aqui nos evangelhos, lá em Mateus, né, Jesus fala que nós que já temos a luz, já cremos na palavra, nós somos a luz do mundo. Nós somos também o sal da terra. E o sal, ele serve para dar sabor, né? Se ele for insípido, ele não serve para nada, não serve para jogar fora. O sal também, ele serve para conservar, né? Naquele tempo, né? Antes, muito antigamente, lá no tempo de Jesus, não tinha geladeira. Então, até para conservar os alimentos, conservar a carne, por exemplo, era com sal, para conservar e as coisas ficarem boas. Então, Jesus faz essa comparação. Nós somos o sal da terra. Então, nós servimos a nossa vida, as nossas boas ações, que devem ser frutos de arrependimento, elas devem servir. A nossa vida deve ser assim, dando sabor. Está tudo sem gosto, está tudo ruim, o tempo está difícil, nada tem graça, tudo é péssimo. Mas nós somos o sal. Nós chegamos e nós damos sabor. É assim que nós somos luz do mundo. Para que serve a luz? Para iluminar. Então, se está tudo em trevas, está tudo escuro, as pessoas não estão vendo nem esperança. Nós chegamos, nós somos, nas palavras de Jesus, o quê? A luz do mundo. Não tem como conceber alguém que é luz do mundo chegar num lugar escuro, em trevas, e essa luz não iluminar. Ele também diz, a Bíblia também diz que não se pode esconder, não é? Não se pode esconder essas obras. Então, meus irmãos, lembrando isso hoje, né? Todos nós lembrando, eu também. E lembrando também das nossas famílias, né? Tratamos aqui um pouquinho sobre João Batista e Jesus. Tudo começa na nossa família, tudo começa na nossa casa.
Nós temos que entender que nós somos sal da terra e luz do mundo em todo lugar. Mas começando ali na nossa casa, começando ali no meio, no nosso meio, no meio dos nossos. Maria e Isabel eram primas, eram amigas. É um dos textos mais lindos da Bíblia, é aquele diálogo das duas, ali quando Jesus, né, já estava no ventre de Maria. E que nós possamos hoje, nessa manhã, sair daqui com essa reflexão. Nós somos a luz que ilumina dentro da nossa casa. É ali. Nós somos aquilo que dá sabor no meio da nossa família, no meio dos nossos familiares. E a partir daí, dessa transformação, dessas boas ações, as nossas boas ações, depois de salvos e arrependidos, começa o nosso relacionamento com o nosso Deus. Pautado em oração, comunhão com Deus, leitura da palavra, e depois no nosso relacionamento com o nosso próximo, assim como Jesus ensinou, tendo empatia, se colocando no lugar do outro, começando na nossa casa, começando ali com os nossos, olhando para os nossos, valorizando os nossos, crendo e tendo a certeza absoluta que a palavra de Deus se cumpre, que a partir da bênção na nossa casa, na nossa família, a sociedade inteira vai ser abençoada. Porque a sociedade é formada por famílias. E se cada família tem a bênção de Deus, pense na bênção que é a sociedade, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, né? Estamos em tempos de guerra na humanidade e vamos pensar nessa paz que excede todo o entendimento e que ela começa a partir de nós, a partir dessa luz que nós somos. Amém? Que tomemos posse dessa palavra hoje, aceitando ela no nosso coração e praticando ela na nossa família. Que o Senhor nos abençoe na nossa casa e que nos dê um domingo abençoado e uma semana na presença dEle. Muito obrigada, Deus abençoe.